Amigos, estamos aqui mais uma vez, boa tarde, para que possamos estudar em nome de Jesus com Ele e com os amigos espirituais que, por certo, Ele nos envia para nos auxiliarem nesse estudo. Queremos agradecer a presença dos irmãos e estudar em nome de Jesus. Nós sempre trazemos alguns ensinamentos da doutrina espírita através dessa casa abençoada, que é o SEAV, a União Cristã Espírita Amor e Verdade, que nos acolhe tão generosamente para levarmos esses pequeninos ensinamentos, essas gotas de ensinamentos aos irmãos que realmente desejem aprender. E estamos estudando na coleção Fonte Viva, que, como sempre dizemos, escolhemos um dos livros da coleção Fonte Viva: Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. Esses livros estão à nossa disposição. Sempre escolhemos uma lição útil, necessária, todas elas são. Nós escolhemos uma sempre ao acaso e é aquela que mais precisamos. Hoje nós vamos estudar uma lição que é quase que em continuidade da lição da semana passada, mas ela nos saiu e eu achei de utilidade nós colocarmos para dar até um prosseguimento ao estudo. Entendeu? É o do livro Fonte Viva, Chico Xavier, Emmanuel, e o título da lição é Ir e Ensinar. A lição é a 116. Portanto, ide e ensinai, disse Jesus, e Mateus anotou 28, 19 e 20. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Jesus veio e ensinou porque ele sabia o quanto era importante naquele momento a presença dele neste planeta, que ele é o governador, neste planeta Terra, em que ele, juntamente auxiliando nos trabalhos da criação, criou as ordens do nosso Pai Celestial, obedecendo a essas ordens, criou nosso planeta Terra, e ele, como criador do planeta Terra, juntamente com o nosso Pai Celestial, e também como nosso governador, ele veio pessoalmente nos ensinar como viver, como nascer, como viver e como desencarnar também, porque ele nos ensinou tudo o que precisamos saber de uma existência e até depois dela. Só que nós ainda estamos no início do aprendizado, porque nós somos ainda um pouco incipientes, mas nós vamos melhorar, nós vamos crescer neste aprendizado, porque Jesus nos trouxe tudo o que precisávamos saber. Agora depende de nós irmos beber dessa fonte, e essa fonte está à nossa disposição. Por isso Jesus disse: ir e ensinar, ou seja, portanto, ide e ensinai. Você sabe de tudo, já aprendeu tudo o que eu lhe disse. Agora ele disse aos apóstolos: ide e ensinai. Assim também ele ensinou a nós, os apóstolos nos ensinaram, e assim sucessivamente. Estamos aqui também trazendo uma pequena gota desse ensinamento para que nós possamos passar adiante nas futuras sessões de estudo, nós possamos sempre aprender alguma coisinha que seja, já será muito para o nosso coração, que tem vontade de ver também os nossos irmãos aprendendo o que Jesus tanto nos trouxe amorosamente. E Emmanuel prossegue: Jesus, estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio
e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Nosso planeta ainda é envolto em sombras, mas cabe a cada um de nós acender uma pequenina luz com os ensinamentos do Cristo. Seguindo essas lições, uma pequenina luz há de brotar de nós, do nosso coração, onde existe a semente do nosso Pai. E essa semente há de brotar e brilhar. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer? Poderia. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Tudo que Jesus nos ensinou tem por vistas a perfeição, o nosso progresso. E o nosso progresso é para nos levar à perfeição, porque todos nós nascemos, como encontramos essa resposta no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que nos é perguntado qual a lição que nós precisamos estar cientes para levar adiante os nossos propósitos. Como nós devemos levar o ensinamento do Cristo, ensinando, levando adiante esses ensinamentos, não nos recusando nunca a fazer o nosso trabalho, mas sempre trabalhando em prol do próximo. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, codificados por Allan Kardec, ensinamentos enormes, imensos, muito profundos, que todos nós, ao beber daquela água, com certeza vamos crescer, porque o que nós temos que fazer é buscar o ensinamento que nos eleve, que nos leve a essa perfeição. Porque nós nascemos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. O Livro dos Espíritos nos mostra com clareza essas respostas. Jesus poderia, sim, ter mandado seus mensageiros fiéis, poderia ter falado brilhantemente. No entanto, preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. É para onde nós estamos caminhando, aqueles que não estão estacionados, porque os que estão estacionados, com certeza chegarão à perfeição, mas vai demorar muito mais. Nós já demoramos uma infinidade de séculos. Imagina os irmãos que não querem caminhar. Então, nós temos que, pensando no nosso progresso, pelo menos por medida de economia, pelo menos vamos aprender, vamos dar guarida a esses ensinamentos. Para isso, antes de tudo, Jesus fez humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar. Sim, e em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Sempre amparando, sempre servindo, sempre amando. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Com acerto, o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não. Absolutamente.
A cátedra dele estava dentro dele. Era a cátedra que vem do alto. Não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo. Também não. Porque todas as lições, todas as palavras que existem no mundo também já estavam entranhadas dentro dele. Não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e repreensível. Todos os pensamentos bons, toda a luz que existe no mundo já estava dentro dele para colocar em palavras e em ensinamentos. Não porque subisse o trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. Nunca. Jesus ensinava com muita humildade e amor. Nunca nos levou a vê-lo em trono de superioridade cultural, sempre com humildade, sempre com serenidade, com simplicidade, com amor, sempre com verdade. Ele ensinava com verdade, porque a verdade enaltece, a verdade eleva, mas a mentira rebaixa, a mentira destrói. É isso, simplesmente isso. Então Jesus ensinava com a verdade que enaltece o coração do nosso mestre. Não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, nunca. Mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Ele era benfeitor de todos nós, porque nós também estivemos aprendendo com Jesus, e que graça e que bênção. Qual de nós teria estado aprendendo com Jesus? Muitos de nós não só aprendemos, como também passamos do aprendizado, depois esquecemos que aprendemos, e muitos de nós, que fomos até curados por ele, gritamos Barrabás. Mas isso é uma outra história. Prosseguindo com Emmanuel. Não porque subisse o trono da superioridade, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno, e ensinando converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Era benfeitor de todos. Era, não, é. Jesus continua entre nós, porque ele ressuscitou. O seu corpo morreu na cruz, mas o seu espírito, como todos os espíritos criados por nosso Pai, todos eles são eternos. E Jesus é nosso irmão maior e é um espírito eterno que nos acompanha em toda a nossa encarnação, através de todos os nossos passos e caminhos. E por isso pedimos sempre a sua proteção, porque sabemos que Jesus disse: eu não abandonarei nenhum dos meus irmãos, porque o Pai não abandona nenhum de seus filhos. E como Jesus estava entre nós, seguindo as recomendações do Pai Celestial, ele disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Portanto, ele nunca deixaria nenhum de nós se transviar nem se perder. Se fosse feito isso por livre, espontânea vontade, seria uma questão de responsabilidade daquele que está seguindo o caminho errado. Mas para seguir o bem, para progredir, com certeza Jesus está amparando no objetivo da perfeição. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Ensinou-nos. Se te propões desse modo, cooperar com o Evangelho,
Recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Nós não podemos só dizer, temos que exemplificar. O exemplo arrasta todos que o veem. O exemplo é uma força incrível, uma força que nos leva a arrastar todos para um caminho. Há aqueles que dão bons exemplos, como há outros que dão maus exemplos. Quem dá mau exemplo guarda a responsabilidade dos seus atos. Todos nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e atos. E sobre estes atos que arrastam para o mal, nós somos responsáveis, como também os atos que arrastam irmãos para o bem, porque o exemplo arrasta. Portanto, vamos levar nossos irmãos de roldão para a perfeição que lhes cabe, que Deus guarda para cada um de nós, porque todos nós seremos esse espírito imortal que se fez destinado, criado pelo nosso Pai, para destinação de perfeição, para a destinação da perfeição, melhor dizendo. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que tome conta dos nossos passos, que nos defenda das nossas próprias fraquezas e possamos estar sempre com Jesus aonde estivermos. E todos que se aproximam de nós sintam a presença dele. Obrigada, meus irmãos, por mais um dia de estudo. Obrigada por mais este momento de amor e de bênçãos. Assim seja até a próxima semana, se Deus quiser.